Boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai comentar sobre um tema muito atual, principalmente no cenário brasileiro e mundial, sobre as vagas inclusivas no setor de TI. Hoje eu estou aqui com o Conor, meu amigo aqui, e os dois convidados, Danilo e Augusto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Antes de começar um pouco as perguntas, eu queria dar primeiro ambientar para as pessoas que ainda não estão por dentro um pouco desse cenário. Quero falar principalmente sobre a questão das pessoas em situação, nas pessoas PCDs. O que acontece? Em 2022, no censo do IBGE, a gente tem cerca de apenas 26% das pessoas inclusas no mercado de trabalho aqui no Brasil. Isso em 2022. Isso a gente não está especificando o setor de TI, isso é englobando todo o cenário brasileiro do mercado de trabalho. O censo mais recente que a gente tem de 2024 mostra que esse número aumentou de 26% para 26,6%. É um aumento completamente absurdo, digamos assim. Para um país que tem 200 milhões de habitantes, essa porcentagem é completamente bizarra, digamos assim. Porém, se a gente for colocar quantos dessa porcentagem está inclusa no setor de TI, aí já é um caso completamente bizarro. Apenas de 1 a 2%, segundo o CAGED de 2023, estão inclusos no setor de TI. Nesse caso, temos no Brasil cerca de, se a gente arredondar, 2 milhões de profissionais na área de TI. Se a gente for colocar isso traduzindo isso para a gente saber assim, números mais exatos, assim, quantas pessoas estão inclusas nesse setor? São apenas de 29.500 pessoas a 30 mil pessoas inclusas no setor de TI. Isso na categoria PCD. Isso é um valor completamente baixo para um país de 200 milhões de habitantes. Dentro disso, eu já queria começar a primeira pergunta nossa, que é, dentro do cenário das Big Techs brasileiras, qual a importância de se ter pessoas em situações inclusivas dentro da empresa? Isso além da responsabilidade social, no caso. É muito importante, né? Igual, voltando um pouquinho no que você estava falando, né? O próprio índice, em 2023, chegando lá com o fim da pandemia, que o mercado deu ele deu uma abaixada na contratação das pessoas na área de TI e tudo. Ainda 30%, se não me engano, das pessoas, elas eram nessa entrada da inclusão, né, da diversidade, e não só das pessoas como PCD. Ela vai muito além disso, ela vai para questões sociais, como contratação de mulheres ou pessoas de raça, que era minoria ter pessoas negras trabalhando nesse setor, e hoje em dia vem crescendo cada vez mais. O motivo principal é a diversidade. Quanto mais pessoas com visões diferentes, com ideias diferentes, com experiências diferentes trabalhando, elas vão pensar em modelos e projetos e produtos diferentes dentro das empresas. Ela é um pouco voltada além da área de TI, mas pensando nessa parte de TI, tem crescido cada vez mais. Pode ajudar muito, né, as empresas incentivarem essas pessoas a buscar conhecimento dentro da área para poder se candidatar, não se inibir desse cenário, né? Criar essa ideia de que as pessoas podem entrar nesse ambiente de TI, porque é um ambiente muito amplo. Então, qualquer pessoa é capaz de entrar numa empresa. Então, acho que o primeiro passo que as empresas têm que tomar é incentivar, entendeu? Para as pessoas possam se capacitar a entrar nasquelas vagas. E assim, gerar uma igualdade geral, assim, para ter essa quantia de pessoa aí que atualmente não é atendido nas vagas das empresas. Eu queria também chamar a atenção nesse tópico sobre as Big Techs brasileiras de um programa inclusivo aqui na nossa região é bem forte o sistema Proteus, sistema TOTS. E eles possuem um programa de inclusão chamado Portas Abertas. Então, tem uma pesquisada nisso, que é um sistema bem grande, principalmente na nossa região sul-fluminense, sem querer dizer, na verdade é um sistema nacional, porém, deu uma olhada aqui, principalmente na questão sul-fluminense, porque eu já trabalhei em empresas que usavam Proteus, já fiz entrevista para empresas que usavam Proteus, então é uma coisa legal de você dando uma pesquisada. E eu queria também agora fazer uma outra pergunta, que deve ser a pergunta mais importante, que é:
quais são os obstáculos que as pessoas enfrentam para conseguir entrar nessas vagas? O que elas têm que passar, seja antes de entrar e dentro da vaga também? Eu acho que as pessoas passam, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? De pensar o que pode achar de você, né? Mas eu acho que, assim, isso é uma barreira que qualquer um enfrenta quando vai fazer uma entrevista de emprego. É o que você está sendo avaliado, né? Mas elas têm esse pensamento 2 vezes, porque são deficientes. Então, assim, o objetivo é sempre deixar livre desse preconceito, essas vagas. Sempre incentivar, mostrar que é um ambiente aberto, entendeu? Mostrar que cabe a qualquer pessoa capaz de entrar na área de TI, só ter o devido estudo para se capacitar e mostrar que é um ambiente que é incluso para todos, entendeu? Uhum. Muito se vê nisso, né? Uma questão de o próprio PCD. É a falta de inclusão, uma ferramenta que ele pode usar que ele consiga que se adapte à necessidade que ele tem, né? A deficiência, o problema que ele possa ter. E pensando na parte psicológica, ela é questão do preconceito, da negatividade que existe, o pensamento que existe retrógrado sobre esse tipo de função e sobre as pessoas que exercem, né? Mais pensando por esse lado. Então, nessa questão, não é só contratar, né? Tem que desenvolver, tem que manter esses talentos, porque não adianta nada você contratar vários, mas eles irem saindo, então tem que ter esse desenvolvimento. Você vê alguma ligação entre a falta desse pessoal que tem alguma deficiência, que tem alguma coisa assim, com o desenvolvimento das tecnologias? Principalmente voltando no tópico anterior, né? Claramente um é ligado ao outro. Além de produzir ideias novas de mercado e produtos novos, ela também traz oportunidades e adaptações para pessoas novas que podem entrar nessa área. Tudo é ligado a uma coisa a outra, né? O mercado, as pessoas são ligadas por experiências passadas a criar coisas novas, mas também a adaptar coisas que já existem, para trazer pessoas do mesmo ambiente, da mesma origem, que possuem o mesmo problema, para trabalhar junto, para participar junto. Que se você parar para pensar, um PCD pode ter uma visão diferente da nossa e pode criar tem uma ideia diferente que pode, assim, ajudar outras pessoas que têm a mesma deficiência que ele, entendeu? Porque a visão deles é completamente diferente de uma pessoa que não tem uma deficiência. Então pode ser algo inovador, sempre incentivar essas pessoas a trazerem novas soluções e a adentrar nessa área, porque a área de TI é muito ampla. Então, assim, a área de TI é feita para gerar soluções. Então é muito bom ter esse tipo de inclusão. Então, vocês falaram sobre os candidatos. E as empresas? O que elas podem fazer para facilitar essas vagas de inclusão, o ambiente ser mais inclusivo? Toda empresa pode fazer campanha. Abrir campanha, abrir cursos, entendeu? Incentivar, foi o que eu falei. As empresas têm que incentivar. Porque uma empresa, ela sempre busca contratar uma pessoa que seja capaz a entrar naquela vaga. Os PCD podem até pensar, pelo preconceito que tem atualmente, né, que é um pensamento retrógrado, como o Augusto disse, que não possa ser capaz. Mas eles têm que deixar claro que qualquer um pode ser capaz de estar dentro daquela vaga. E isso a empresa pode oferecer curso, promover campanhas, como eu disse, para sempre incentivar a mais pessoas entrarem nesse mundo. Hoje existem empresas que meio que trabalham nessa área, né? São empresas que são voltadas à contratação de funcionário, que uma empresa ela entra em contato com essa procurando um funcionário para trabalhar em tal local. E essa empresa, ela acha uma pessoa que se adequa nesse perfil e que estaria disposto a aprender. E aí a pessoa passa um tempo se profissionalizando e essa empresa terceirizada, ela entrega para a empresa que contratou um profissional que já está capacitado e já está pronto para exercer essa função. Não sai por custo nenhum do profissional, sai por conta da empresa de investir e de trabalhar nessa área. Eu quero deixar mais alguns dados aqui para que fique mais completo o entendimento sobre essa questão. No Brasil, a gente possui a lei de cota para empresas que contêm até mais de 100 funcionários.
No Brasil, não é todas as empresas com mais de 100 funcionários que empregam o correto da lei de cotas, que é de 4 a 5% de funcionários em situação inclusiva, com ênfase em PCD, que é o que eu quero chamar mais atenção, porque eu acho que são dados realmente preocupantes sobre essa situação, de acordo com a porcentagem não só brasileira, que agora puxando um pouco mais para o setor mundial, dizendo assim, porque se a gente for puxar, por exemplo, a quantidade de pessoas no setor de TI no cenário mundial, o Brasil é 1%. O Brasil é 1% das pessoas PCDs inclusas no setor de TI, porém no mundo inteiro, englobando todos os países, é de 4 a 5% só. Existem países que estão com projetos mais avançados, como os Estados Unidos e o Reino Unido, que estão com projetos mais avançados nessa questão, que a inclusão está acontecendo de maneira gradual, porém bem efetiva. Porém, no Brasil ainda se encontra uma situação complicada. Em 2023, teve um certo crescimento na quantidade de pessoas, segundo o CAGED, porém ainda é um crescimento muito baixo se a gente for relacionar a quantidade de pessoas para a quantidade de vagas que a gente tem. E principalmente os trabalhos que a gente pode colocar dessas pessoas estão muito encaixados em trabalhos que a gente pode dizer repetitivo, não de grande visibilidade ou remuneração. Por exemplo, a gente tem os dados aqui que, na verdade, a maioria dessas pessoas que estão no setor de TI são pessoas que estão no suporte técnico, o famoso helpdesk, o garoto de TI, acabou a internet, chama ele. Temos também teste de software, porém a gente não tem os dados exatos para trazer aqui para você, de quantas pessoas estão no setor de back-end, infraestrutura avançada de TI, cibersegurança. Essa questão da cibersegurança, na verdade, é uma questão até preocupante de procurar, porque praticamente você não vai encontrar nada de pessoas nessa situação. Eu procurei, usei até IA para procurar, não consegui achar absolutamente nada que pudesse trazer um dado mais correto, assim, pra gente colocar aqui na mesa. Então é uma questão realmente que a gente tem que dar uma devida atenção, principalmente no cenário mundial. A gente vê, como eu disse, o avanço... Que nem você falou, né? A questão dessas vagas é sempre muito básico. Exatamente. Não tem cibersegurança, banco de dados, nada disso eles tentam empregar com vaga inclusiva, nem nada. Então, o que a gente pode ver pela nossa visão, por exemplo, é que mesmo que exista essa questão da lei de cotas para eles acessarem, você pode ver que ainda tem um relativo preconceito enraizado de não dar tarefas mais complexas, mesmo que a pessoa tenha capacidade de conhecimento, porque pensa que pode acabar fazendo uma besteira, alguma coisa assim. Então é realmente olhar para essas pessoas, olhar essa situação, olhar o que a pessoa tem a capacidade de contribuir com a empresa, sem olhar essa questão que é completamente retrógrada no nosso cenário, que a gente tem avanços tecnologia praticamente todos os dias, a gente vai deixando o lado social completamente para trás. É algo realmente bizarro pensar que a gente tem um país do tamanho do Brasil, que é um dos países com a maior quantidade populacional do mundo, ter tão poucas pessoas empregadas nessa questão. Isso volta também na questão do entendimento das empresas, das áreas, né? Do que você pode fazer. Porque, igual você tinha falado do garoto de TI que caiu a internet, ou tem que arrumar impressora, ou coisa assim. Vai muito além disso, né? A cibersegurança, a análise de dados, a programação. As empresas, elas não... Aqui no Brasil, hoje tem crescido e tem se entendido mais. Mas ainda tem muitas empresas que não pensam nesse lado tecnológico, de informático, né? Tem muita coisa que ainda pode e deve ser feito. Então, é importante essa conscientização e entendimento das empresas para poder ter isso junto. Dentro do cenário de TI, eu acho que na verdade é o cenário um dos mais abrangentes que a gente tem de capacidade das pessoas. Por exemplo, você pode ter em uma faculdade, você pode ter diversas pessoas em uma sala de aula que vão escolher cada uma especialidade. Então, é inadmissível que a gente tenha, por exemplo,
como é que fala? Um número tão alarmante assim de pessoas, por exemplo, se especializando em diversas áreas, em diversos segmentos, e elas simplesmente não conseguem entrar na empresa, muitas vezes até por preconceito realmente, não por questão de capacidade ou algo do tipo. Se a entrada já é difícil para as pessoas que não têm essas dificuldades, Exatamente. Imagina para quem tem. Exatamente. Mesmo com a questão que a gente pode falar de boom da tecnologia aqui no Brasil, ainda é bizarra a quantidade, a porcentagem que a gente trouxe aqui mostrando dados do IBGE, do CAGED. São dados oficiais, são dados públicos que você pode pesquisar agora na sua casa. Em 2024, o último dado que a gente tem, de 2022 para 2024, 2 anos, só teve um aumento de 26 para 26,6%. Isso é um dado completamente assustador se a gente for olhar a quantidade de profissionais de TI que surgiram aqui no Brasil. Por exemplo, a gente pode dar um exemplo até da nossa sala de aula para a gente entender o boom da tecnologia. A nossa turma agora, no 7º período, tem 22 pessoas. A gente começou com 30 alguma coisa. 30, por aí. Coisa. O 6º período que vem da gente tem 60 pessoas. Então é realmente um número que cresceu muito, porém essa questão continuou estagnada. De 2022, que foi o ano que a gente começou o nosso curso. 2022, né? Metade Foi do ano 2022, isso aí. Desse ano, de 2022 para 2024... o crescimento a gente pode dizer praticamente nulo, assim. Pô, menos de 1% não é nada. Menos de 1% não sei se dá como falar que é um crescimento. Não dá. Exatamente, é praticamente nada. Se a gente for É falar que não teve diferença nenhuma. É falar que não teve diferença nenhuma. É mascarar realmente um crescimento, entre muitas aspas, que teve, só pra falar que realmente teve alguma coisa, que eu posso dizer assim. Pra falar que mudou. Mudou. Eu pessoalmente trabalho desde os 17 anos. Eu comecei como Java aprendiz na Transporte Excelsior. E de lá até hoje que eu trabalho com o Helpdesk também, o garoto de TI, eu só conheci uma pessoa empregada no setor de TI que está nessas condições de PCD. E essa pessoa, coincidentemente, também é Helpdesk, igual a maioria das pessoas que estão empregadas nessa área. E é uma pessoa que eu conheço, que eu sei que a formação dela, eu sei que ela, se eu não me engano... Qual é o nome da faculdade de Viçosa? É o UFV, não é? É o UFV. É formada em ciência da computação do UFV. Então é uma pessoa que, se você olhar pela formação dela, ela teria uma capacidade de estar em um setor mais complexo, ou alguma coisa que demande mais os conhecimentos dela, além do que arrumar um cabo de rede, as coisas assim, né? Eu mesmo nunca conheci ninguém que trabalhasse assim. No máximo, tinha um rapaz que estudava aqui, já formou, que era cego, se eu não me engano. Tinha até algum computador adaptado para ele, mas assim, não trabalhava. Não tinha nada para ele, nada. A adaptação era meramente educacional e acadêmica. Profissional, nunca vi nada para ele. Não, e deixando bem claro que Helpdesk é completamente essencial. Eu trabalho com isso. Eu também. Vou deixar bem claro isso, que Helpdesk é essencial. Porém, eu tô querendo dizer que o que eu quero mostrar é o quê? As pessoas nessa situação, elas estão, grande parte, sujeitas a trabalhos repetitivos. A trabalhos que não demandem tanta complexidade, por exemplo, de uma pessoa em grau, digamos assim, de ensino superior. Por exemplo, é o caso que eu falei agora de uma pessoa graduada em ciência da computação, pelo UFV, que é uma faculdade federal. Então, a pessoa já teve uma dificuldade de passar no vestibular, no Enem, no vestibular, que a pessoa ingressou, conseguir se formar em ciência da computação, que é uma formação bem difícil de terminar, e no final ela não conseguiu entrar numa área que demandasse todos os conhecimentos que ela teve, os conhecimentos externos que ela fez, de curso que ela fez, seja em qualquer plataforma, online ou presencial que ela tenha conhecido, de palestras que ela fez, workshops, ela simplesmente não conseguiu, pode-se dizer, pela questão do preconceito ainda enraizado ou outras dificuldades. Porém, isso aí já são coisas pessoais. Eu estou tentando dizer englobando a maior parte, assim, generalizando. Eu estou dando uma generalizada na questão do cenário brasileiro. Então, assim, para resumir, a gente vê que não tem ninguém fazendo nada para mudar. E isso já tinha que ter mudado há muito tempo. Exatamente. Já era para ter começado quando a gente viu o crescimento de vaga, galera entrando para a área e nada muda. Nada mudou. Igual como eu citei aqui, que eu conheço, que eu consigo achar que eu entrei em relativamente contato,
foi a questão do Proteus que eu falei aqui do TOTS, que tem um sistema de portas abertas, que, mais uma vez, eu reitero, para as pessoas aqui na nossa região sul-fluminense darem uma olhada, porque tem muito lugar aqui na região, principalmente Barra Mansa, Volta Redonda e Resende, que utiliza o sistema SAP do Proteus. Então são questões que você pode olhar, você pode procurar para trabalho, que eu mesmo já estudei a língua DevPL, que é a língua de programação do Proteus, então eu recomendo realmente que vocês deem uma olhada, é uma questão realmente bem interessante de vocês entenderem o projeto. O Proteus também tem projetos de inclusão fora do sistema, de cursos também. Eu acho que é realmente algo para se dar uma atenção, dar uma olhada, conhecer melhor, pesquisar também quais Big Techs têm esse sistema de inclusão, tem cursos voltados para essas pessoas, tem projetos para tentar incluir, seja em algum tipo de ensino ou um trabalho mesmo. Porque a gente tem um cenário amplo aqui no Brasil para você trabalhar com TI. É um cenário que cada ano cresce mais. Tem uma diversidade de tecnologias para você aprender imensa. Então eu realmente acredito que o Brasil possa melhorar, porém ainda temos uma estagnação muito grande aqui no Brasil, principalmente nos anos que a gente trouxe aqui de dados de 2022 e 2024. 2 anos e menos de 1% de como que fala? Agora até gaguejei aqui para falar. De variância. De variância. Então é isso que eu queria deixar aqui claro, principalmente trazendo... Como eu disse, eu queria enfatizar principalmente a situação dos PCDs aqui no Brasil e no cenário mundial. O futuro da TI, ele é diverso. E a empresa que entender isso agora já está saindo na frente. Eu queria agradecer os convidados pela participação. Vocês têm alguma mensagem final? No geral é importante a gente estar aqui, né? Acho que é sempre bom poder falar sobre o tema e trazer mais informação. E agradecer o convite. Eu vou com o Augusto, não tem muito o que falar. O Marcos aqui deixou muito claro a importância de ter essas vagas, de fazer essa inclusão, incentivar essas pessoas a buscarem. E é isso, agradecer o convite. É isso. Uma boa noite, obrigado por todo mundo que assistiu.